Vamos ler a palavra do Senhor, que está inserida no Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 4 e o verso de número 25, 26 e 27. 25 diz assim: Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. 26 diz: E nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. 27 diz: Muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Nós estamos diante de uma história belíssima. Aqui nós vemos a palavra do Senhor sendo lida por Jesus. Jesus agora estava ali na sinagoga, e quando ele vai ler a palavra do Senhor, é trazido para ele o livro do profeta Isaías, e ele começa a ler a palavra, e ele finaliza a palavra falando da viúva de Sarepta, do tempo de Elias, e de Naamã, do tempo de Eliseu. E ele diz aqui na palavra dele que existiam muitas viúvas em Israel, mas Elias, o profeta, ele foi enviado à viúva de Sidom. E aí, quando nós olhamos a situação em que eles estavam vivendo, naquela época, era a época do rei Acabe. Acabe era um rei mau, que tinha virado as costas para Deus, até por conta da sua esposa Jezabel, que também era uma mulher muito má. E o profeta, usado por Deus, ele profetiza para o rei Acabe que ali o Senhor ia enviar uma grande fome sobre aquela nação. Uma fome, uma seca que duraria 3 anos e meio. E logo no início da seca, o Senhor leva o profeta Elias para um ribeiro. E esse ribeiro, o profeta ficou ali e ele bebia. Ele saciava a sua sede das águas do ribeiro e era alimentado porque o Senhor fazia com que os porcos lhe levassem alimento. Mas o espaço bem curto de tempo que Elias ficou ali, o ribeiro secou por conta da seca e o Senhor teve que providenciar uma outra fonte de alimento para o seu profeta. E nesta feita, ele escolheu para receber as bênçãos do céu uma mulher que nós sabemos apenas que era viúva, morava na cidade de Sarepta, na terra de Sidom. E ali quando Deus, ele fala com o profeta para ele ir até aquela terra, nós sabemos que Sidom não era terras pertencentes ao povo de Israel, ela estava ao norte de Israel. Então o Senhor estava pedindo que o seu profeta fosse para terras estrangeiras e para uma mulher que não fazia parte do seu povo. E uma mulher totalmente pobre, viúva, sem nenhum poder aquisitivo e com um filho para criar. O que nós aprendemos com isso é que o Senhor, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, na hora que ele quer. E que o Senhor, nosso Deus, também não faz acepções de pessoa. Com quantas viúvas existentes ali na terra de Israel, ele escolhe justamente uma estrangeira para abençoar. E quando ele fala para o profeta, é provável que o profeta tenha imaginado que aquilo tudo era inconcebível. Ela não tinha como lhe alimentar, mesmo ele estando vivendo um milagre de ser alimentado pelos povos. Mas o Senhor é aquele que não faz acepção de pessoa. O Senhor não quer saber onde nós estamos, com quem nós estamos, qual é a terra que nós moramos. O Senhor quer saber se nós estamos à sua disposição, se nós estamos disponíveis para lhe obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. E para reforçar a ordem de Deus na vida do profeta, ele ainda diz o seguinte: vai, procura esta viúva, porque eu já ordenei que ela cuide de ti. Então o Senhor aqui, a palavra do Senhor, já nos diz que havia uma ordenança, que Deus ele já tinha ordenado aquela mulher a cuidar do profeta. E o profeta se direciona para a terra daquela mulher. E quando ele chega à terra daquela mulher, o que ele encontra? Ele encontra uma mulher, como ele já esperava, sem nada, juntando uma lenha, uns gravetos para fazer um fogo. E ele se dirige para a mulher e a mulher lhe diz, quando ele pede comida, a mulher diz: eu não tenho nenhuma comida cozida.
Tudo que eu tenho é um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E eu estou exatamente procurando essa lenha, esse graveto para fazer um fogo, fazer um bolo, comer mais o meu filho e esperar ser visitado pela morte. E ali nós vemos que o profeta, ele se dirige para aquela mulher e diz: não, faça isso mesmo. Agora, antes que você se alimente e alimente o seu filho, traga para mim. Eu preciso me alimentar primeiro. Porque aquela era uma ordenança de Deus na vida do profeta. Ali o profeta queria tratar Deus queria tratar com aquela mulher através do profeta, para saber da obediência daquela mulher. Então a mulher, ela foi bastante obediente. Ela obedeceu a Deus através do profeta e ela fez ali aquele bolo, daquela restinho de massa que lhe sobrou, levou, alimentou o profeta para depois ela se alimentar junto com o seu filho. E o que nós vemos ali é que após o profeta se alimentar, ele dispensou para aquela mulher as bênçãos do céu, que Deus havia projetado na vida dela. Ali quando o profeta, ele se alimenta, ele agora profetiza, ele diz para aquela mulher: olha, enquanto durar a tormenta, enquanto nós estivermos passando por esta situação desvantajosa, na tua panela não vai faltar farinha e na botija não faltará o azeite. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós vemos aqui é que Deus, ele não precisa de requisitos, ele não precisa de uma receita, de um formulário pronto para ele abençoar uma pessoa. Ou essa pessoa vai ser abençoada porque ela é da igreja tal, essa pessoa não. O que o Senhor quer verdadeiramente dos seus servos, dos seus filhos, daqueles que seguem a Jesus, é que sejam obedientes. Louvado seja o nome do Senhor. É obediência, é tratar com as coisas de Deus com seriedade. Aquela mulher, mesmo sendo estrangeira, mas ela demonstrou uma obediência tamanha. E quando o Senhor fala aqui na palavra dele que o profeta não foi enviado às viúvas de Israel, mas sim à viúva de Sidom. Por quê? Porque aquela viúva de Sidom, ela não tinha compromisso com Deus, mas ela tinha vontade de conhecer a Deus e ela obedeceu a Deus. Enquanto que as viúvas de Israel, elas tinham uma lei dada aos seus pais e elas não cumpriam. Nem eles, os seus pais, e nem elas cumpriam as leis de Deus. Eles não eram obedientes ao Senhor. Eles não tratavam as coisas do céu como deveriam. Então, aqui Jesus, quando ele está na sinagoga, ele complementa a sua leitura dizendo: não foram enviadas. O profeta Elias não foi enviado às viúvas de Israel, mas sim uma viúva estrangeira. Então o Senhor, ele não está preocupado aonde você está, com quem você está, mas ele quer saber da tua obediência. A própria palavra do Senhor diz que melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Então qual é o requisito básico para se estar na presença do Senhor? Obedecer ao Senhor. Quando nós lemos lá no capítulo de número 66 do livro do profeta Isaías, no verso de número 2, nós vamos encontrar algo bastante interessante. A palavra do Senhor, o Senhor está dizendo para nós: eu mesmo fiz os céus e a terra e todas as coisas são minhas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu cuido dos pobres, e esse pobre aqui significa quebrantados, e dos arrependidos e principalmente dos obedientes. Louvado seja o nome do Senhor. A preocupação de Deus é esta para com o povo aqui na terra. É cuidar de cada um daqueles que estão com o coração quebrantado na presença do Senhor, aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus maus caminhos e aqueles que temem ao Senhor e obedecem ao Senhor com prazer. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor requer de nós. E ainda complementa a palavra dele, Jesus complementa falando: lá no tempo de Eliseu existia milhares de pessoas leprosas, mas o Senhor viu fé em Naamã. E Naamã, ele obedeceu uma criança que era cativa, que era escrava lá na sua cozinha. Mas quando a criança contou de Deus, do profeta de Deus, do homem de Deus, ele acreditou, ele saiu da sua terra, ele procurou o rei, ele foi até o profeta, e lá o profeta ordenou que ele mergulhasse 7 vezes em um rio que tinha uma água barrenta.
e ele obedeceu a Deus e foi curado. Então a gente vê que tanto aquela viúva estrangeira quanto o outro estrangeiro que é Naamã, eles receberam as bênçãos do céu, eles receberam as bênçãos do Senhor nosso Deus, porque obedeceram. Então muitas vezes nós queremos as bênçãos do Senhor, mas não queremos ser obedientes. E a regra básica para se receber é quando nós estamos obedientes na presença do Senhor, com o nosso coração quebrantado e totalmente na dispensação da graça de Deus. Que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando e trabalhando em nossas vidas, fazendo prosperar cada área de nossas vidas, principalmente a área espiritual. Amém?